Fala galera, beleza? Eu sou o Dan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra você o LED Sokane X60 RGB e do que ele é capaz e se ele serve pra você. E já vou adiantando que ele vai atender a cerca de 90% dos filmmakers e produtores audiovisuais que nós temos no mercado. A não ser que você seja um cara a nível de cinema, a produção de cinema, pode ter certeza que esse LED aqui serve muito bem para você, sendo um dos melhores custo-benefício do mercado. E eu não digo isso só em relação à qualidade e preço, e sim porque ele bate de frente com os melhores, por exemplo aqueles Aptures, e não deixa nada para trás. Então bora pro review dessa belezinha portátil RGB com custo-benefício maravilhoso. Bora lá! Bom, se você entrou nesse vídeo aqui, provavelmente você está interessado ou está querendo saber mais sobre LEDs profissionais, nesses canhões de LED, ou você está realmente interessado em comprar um Sokane X60 ou algum outro LED parecido com um preço ali próximo. E nesse vídeo eu vou explicar o porquê que vale muito mais a pena ir nessa opção. Lembrando que eu não estou sendo pago, eu não estou sendo patrocinado por ninguém para falar disso. É uma experiência minha para você que também é um produtor brasileiro aí, sabe que no Brasil os preços dos produtos são altos e a gente sempre busca o melhor custo-benefício. E bom, senhores, esse LED aqui, ele já é uma linha profissional, então agora se você está pensando em fazer um upgrade, deixar de usar LEDs mais comuns, lâmpadas, e quer ir para algo um pouco mais elevado, bom, a primeira opção que eu vou te indicar com certeza vai ser essa, uma porque eu reparei que a gente não precisa investir tanto mais em um canhão de LED se a gente não produz coisas tão grandes. Lembrando que esse LED é um LED de 80 watts, eu já vou falar mais das especificações dele, mas assim, ele ilumina muito bem. Porém, eu acho que se você for filmar mais de 2 pessoas, até 3 no máximo talvez, ele já começa a perder um pouco mais do desempenho dele, você precisa de mais um ou um canhão mais forte. Mas para vídeos institucionais, promocionais e coisas do tipo, ele é mais do que suficiente. E é por isso que eu digo que ele atende a pelo menos 90% de nós. E para você que está tentando entender a diferença de um LED desse profissional para LEDs mais comuns como ring lights, painéis de LED, lâmpadas de LED, bom, eu vou explicar melhor sobre ele e conforme eu for falando as especificações eu vou explicando por que ele é tão melhor que, por exemplo, uma lâmpada de LED que era a que eu usava antes de adquiri-lo. Bom, para começar então a gente vai falando sobre a sua variação de CCT, que vai de 2.800 a 10.000 kelvins. Ou seja, a gente tem desde uma luz bem amarelada, um branco bem amarelado, como se fosse o nascer do sol, um pôr do sol talvez, até 10.000 kelvins, que já é praticamente a luz do luar ali, algo bem azulado, bem frio, passando por toda essa gama de kelvins. Então a gente tem desde aquele branco bem branco mesmo, 6.300, 6.400 kelvins, que é o padrão que a gente usa, até 10.000 ou 2.800, que é uma cor bem amarelada. Então a gente consegue ter uma gama gigantesca aí, que muitos painéis às vezes nem chegam nisso. Dificilmente a gente vai usar esses dois extremos, mas para fazer takes específicos de ambientação, talvez seja bem bacana. E falando sobre branco, aí que está a grande questão que diferencia ele das lâmpadas comuns de LED. O CRI dele é de 96+. E o que seria isso? Bom, quando você está gravando e o índice da lâmpada, ou seja lá o que você esteja usando, tem um CRI de índice baixo, provavelmente a cor da pele ela não vai ser original. Na verdade, o tom de nada vai ser realmente aquele tom original que está saindo na imagem. É sempre puxado às vezes para um esverdeado, às vezes para um azulado, e quanto mais próximo de 100 a gente tem isso, mais verídico é o tom que a gente tem, principalmente na pele. Nós normalmente temos problema na pós-produção em correção de cores exatamente por causa desse tom. Por isso que não é recomendável usar canhões desses com luzes de LED normal. A luz de LED vai dar uma diferença meio gritante, e isso pode atrapalhar na sua produção na hora que você for fazer o color grading. Lembrando também que o TLI dele é 95+, ou seja, 2 índices muito bons e referência. E para completar essa tríade, eu tenho a dimerização da luz, ou seja, eu consigo medir quanta intensidade eu quero que emita de luz do canhão vindo em direção ao meu objeto, desde 0 até 100%, é uma gama gigante. Então eu consigo controlar perfeitamente quanto de luz eu quero que entre, se entre mais luz, se entre menos. Dificilmente a gente vai usar 100%.
Por exemplo, aqui eu estou usando 15% da sua potência total, dentro de um octabox de 120 centímetros. Isso me ajuda muito tanto em gravações internas quanto externas. Externas quando eu preciso de mais iluminação e internas talvez quando eu preciso de menos iluminação. Por exemplo, quando eu usava a lâmpada, ela era uma lâmpada de LED de 100 watts. Além daquela questão do CRI, que deixava toda a imagem mais esverdeada, por ela ter somente aquela iluminação forte e contínua, eu não tinha um controle da dimerização, eu acabava sendo obrigado a usar o filtro ND para conseguir controlar a exposição. Ou seja, se eu quisesse deixar a abertura em 1.8 como está agora, para pegar esse desfoque lá atrás, eu tinha que usar o filtro ND. Porque se eu não usasse, eu teria que fechar um pouco mais a abertura, para lá ficar um pouco menos desfocado, mas eu compensar a exposição no meu rosto. Sendo que aqui é só eu ir lá e dimerizar do nível que eu quiser. E além disso, senhores, bom, aí vem um grande diferencial, porque até aí todos os canhões de LED fazem basicamente isso. Alguns com um pouco menos de intensidade, outros com mais intensidade, um pouco menos de controle, um pouco mais de controle, mas um grande diferencial que temos nesse modelo aqui dessa marca é o RGB. Você vê poucos canhões no mercado que além do CCT normal, ele também tem um RGB. E esse RGB pega o espectro todo. Dessa forma você consegue colocar a cor que você quiser. Então você pode usar tanto como uma key light, dessa forma que eu estou usando, como luz de apoio, ou até fazer uma luz de recorte, algo do tipo. A potência dele é muito grande, então você tem uma infinidade de coisas que você pode usar, tanto com cor como só com CCT. Isso, sem dúvida, é o que destaca ele à frente dos seus oponentes, pelo preço, pela qualidade e pela praticidade que você tem. E além disso, os chineses não poderiam decepcionar, a gente tem também os efeitos especiais, que nada mais são do que efeitos que a gente tem para fazer simulações de cenas, como carro de polícia, flash, trovões, fogueira, enfim, uma infinidade de coisas que eu vou estar deixando aqui do lado, é que para uma produção acho que um pouco mais elevada já serve bastante, eu acho que funciona. E se você acha que acabou, ainda não acabou, a gente está pelo menos na metade. Uma coisa que eu acho incrível e que facilita muito a minha vida é o fato dele ter um aplicativo Bluetooth e eu conseguir controlar ele pelo celular. O fato de eu usar ele dentro do Octabox, que não é feito para ele, e eu já vou chegar nesse ponto, dificulta um pouco o acesso aos botões dele, uma vez que ele está dentro do meu Octabox, que é aquele Octabox da Greika. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar linkado aqui no card. E aí você deve estar pensando, putz, seria difícil, né? Mas como tem um aplicativo Bluetooth, eu consigo ter controle total sobre ele e alterar da forma que eu quiser, o que facilita muito a minha vida. Eu consigo tanto controlar a variação de CCT, intensidade, temperatura, consigo entrar no espectro RGB e controlar ele como um todo. Eu consigo tanto ter as informações em RGB, numa paleta de hue inteira, então eu consigo selecionar a cor que eu quiser, quanto ir especificamente cor por cor e selecionar quantos por cento eu quero de cor no HSI. O único contra que eu tenho sobre esse aplicativo é que quando você baixa ele está totalmente em mandarim, chinês, não sei dizer. Não sei se é a mesma coisa também. Mas de primeiro eu fiquei um pouco decepcionado com isso, mas eu vi o quanto que era fácil de mexer e logo eu consegui conectar e aí você tem acesso a todo o aplicativo e aí, enfim, fica bem fácil de usar. Então não me atrapalhou mais, foi só aquela primeira impressão estranha de olhar e tá tudo em chinês e não dá pra mudar pra outra língua, mas aí logo que ele conecta e é bem intuitivo de conectar, fica bem fácil de usar, então parou de me atrapalhar esse fato. E outra possibilidade que ele tem também, falando em portabilidade, é a capacidade de que você tem não só de usar ele direto na tomada, mas como usar baterias nele. Cara, essa parte eu achei incrível, eu não sei o quanto dura, não sei se dura muito porque ele é um LED bem potente, mas se você tiver o adaptador e duas baterias NPF da Sony, você consegue usá-lo. Eu já ouvi dizer que ele dura cerca de mais ou menos 4 horas ali, e eu acho que para fazer takes externos, às vezes à noite, fazer algum efeito especial, deve ser bem interessante porque você consegue levar ele para qualquer lugar. Mas enfim, não comprei o adaptador e continuo usando ele na tomada normalmente, que é garantido. Bom, agora entrando no quesito guarda-chuva. Uma das coisas que você normalmente não encontra nesses canhões de LED é a entrada para aqueles guarda-chuvas, os octabox, enfim. Aquelas entradas que a gente está acostumado a ver com lâmpadas normais ou com flash e que a gente usa bastante. Normalmente esses canhões de LED obrigam a gente a comprar aquele famoso octabox Bowens,
Bowens que eu digo não é a marca, mas sim o seu bocal. Ele tem uma entrada que o canhão fica pro lado de fora e você consegue ter acesso aos botões, o que é inteligente. Porém, uma coisa que eu achava que todos deveriam ter é o que esse tem e os outros não têm, que é a entrada pro guarda-chuva. E pode acreditar, esse foi um dos grandes diferenciais, porque se você for ver na internet, só um desses modificadores está em torno de 600 a 700 reais. E querendo ou não, pesa na hora de pensar no orçamento como um todo. Mas eu preciso fazer uma observação antes que você se empolgue. Apesar dele ter essa entrada, a borboleta dele, onde tem os ajustes, é somente nele. Ou seja, você vai girar ele e o guarda-chuva vai ficar parado. Ou seja, isso pode te atrapalhar na hora de tentar fazer angulações diferentes com o seu guarda-chuva, com o seu octabox. Qual foi a solução mais em conta que eu encontrei? É deixar de usar aqueles pedestais comuns, onde você rosqueava o adaptador da lâmpada, ou ele no caso, e usar um tripé girafa, que nada mais é do que aqueles tripés que tem um contrapeso. Assim você consegue colocar e aí adaptar e colocar ele na posição que você achar melhor. Então se for comprar um, se atente a isso. Se você tiver somente um tripé normal, reto, ele vai ficar parado e você não vai conseguir movimentar o guarda-chuva em angulações diferentes. E a gente sabe que isso atrapalha bastante porque saber posicionar bem a sua luz numa angulação certa faz toda a diferença. Bom, e falando em adaptações e entradas para o guarda-chuva, a gente tem que falar sobre o adaptador Bowens que ele tem. Normalmente os canhões, pelo que eu sei, eles vêm com a entrada Bowens, mas você precisa comprar um adaptador para poder usar. Nesse caso não, ele já vem pronto e se você tiver qualquer tipo de entrada Bowens, você consegue usar numa boa, seja difusores ou por acaso o refletor que vem com ele. O refletor que vem com ele potencializa a luz e direciona mais ela, por conta da construção interna que ele tem por dentro. Então se você quiser uma luz mais espaçada, mais aberta, é só usar sem, e se você quiser uma luz mais focada, é só usar ele com. Mas lembra que é uma luz dura, se você quiser uma luz difusa, você vai precisar colocar ele no modificador, por exemplo um octabox, ou coisas do tipo. Bom, e agora que a gente já fez todas as comparações, a gente vai testar aqui esse LEDzinho de 80 watts e fazer umas comparações diretas aí. A primeira comparação que a gente vai fazer é em relação à portabilidade. Então estou colocando ele do lado da lâmpada aqui que eu usava até agora há pouco. E a gente pode ver que apesar dos dois serem mais ou menos do mesmo tamanho, ele ainda consegue ser menor e muito mais portátil e muito mais ajeitado do que essa lâmpada com trambolho. Para tirar a dúvida também como fica a luz dele direto numa pessoa, sem difusão nenhuma, direto ligada, somente com o refletor, ele fica mais ou menos assim. A intensidade é bem forte, você consegue controlar isso, obviamente, mas a luz fica bem dura e pode servir para fazer takes bem específicos. Aqui uma cena de efeito que eu fiz, gravando, pensando como se fosse uma cena de algum filme ou algo do tipo, para ambientalizar toda a situação, né? Como se tivesse algo rolando aí, uma polícia, um trovão, coisas do tipo. Antes de continuar, eu já vou pedindo para você deixar o like caso você esteja gostando desse conteúdo. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, porque eu sempre trago conteúdos como esse para vocês. Comenta aí qualquer coisa que você queira de vídeo, de review, de dicas, enfim, seja lá o que for. E bora continuar. Bom, o que eu posso dizer é que a Sokani, como marca, vem crescendo bastante no mercado e vários filmmakers, videomakers, vêm trazendo conteúdos e materiais sobre eles, porque a qualidade é excepcional. E o X60 RGB não deixa nada a desejar. Mais uma vez, eu não estou sendo patrocinado para falar sobre isso, e sim trazendo dicas como eu sempre trago para vocês. Eu acho que o mercado de filmmakers aqui no Brasil é um mercado inflado, muito bom, mas que pelo custo que a gente tem de equipamentos, essas coisas assim, acaba se tornando um pouco mais difícil, ainda mais depois dos tempos que a gente passou, tá tudo muito caro. E trazer um review desse, sabendo que é um bom produto num custo que está acessível a níveis profissionais, eu acho que é bem legal. Lembrando que é um LED profissional, então ele funciona muito bem para os trabalhos que a gente faz, então em relação a vídeo promocional de produto, vídeo institucional, casamento, essas coisas assim, eu acho bem bacana. Porém, lembrando que apesar dele ser um LED de 80 watts potente, ele não é o LED mais forte, ele não é um Aperture 300, por exemplo. Então se você for gravar mais de 2 pessoas, ele acaba ficando um pouco mais fraco, talvez você precise de outro tipo de canhão ou 2 dele, mas eu acho que para produções menores ele serve muito bem.
Quando a gente pensa em cinema, quando a gente pensa em uma escala gigante, com sets enormes, com várias pessoas, talvez ele não sirva, mas para 90% do que a gente trabalha, que é normalmente em relação a isso que eu falei, ele vai servir perfeitamente. Então se você estava na dúvida em comprar ou você estava tentando entender para que serve, bom, tá aí meu selo de garantia, tá a minha explicação. Eu peço que você deixe o like se você tenha gostado, se inscreve no canal, comenta aí qualquer coisa que você achou legal nesse vídeo, se você quer corrigir alguma coisa, se você quer um vídeo de outra coisa, compartilha com os amigos. Vou ficando por aqui, um abraço e tchau! Living out their lives. Oblivious. But this is the moment for you to show us what is real.